Um outro dado interessante da resistência é que ela reuniu famílias políticas muito diversas. Eu uso o termo famílias políticas porque não se trata só de partidos ou de ideologias, né? São tradições políticas, né? Que vão além, às vezes, de partidos ou de, enfim, opções políticas conjunturais. Quais são essas famílias políticas que participaram da oposição ao regime e que, ao fim e ao cabo, se reivindicaram como parte da resistência? Os comunistas, né? E aí também um grupo que tem muitas vertentes, né? Mas aqui eu destacaria principalmente o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, né? Entre outras organizações, né? Socialistas, em geral, lato sensu, aí, desde socialistas moderados a socialistas revolucionários, né? Também participaram da oposição. Liberais, né? Os liberais que ajudaram a construir o regime, deram o golpe, né? Enfim, em grande parte, portanto, são responsáveis, né, pela chegada dos militares ao poder. Os vários grupos liberais, quer dizer, desde os liberais mais democráticos até liberais moderados e conservadores, tiveram momentos de oposição ou de crítica ao regime. Há uma polêmica historiográfica, né? É algo que ainda precisa ser estudado com mais cuidado, se realmente os liberais lato sensu, ou seja, no sentido amplo, devem ser colocados dentro dessa família da resistência ao regime. Porque alguns dizem, não, no máximo eles desempenharam um papel de uma oposição moderada, mas não se pode falar em resistência no sentido histórico que a palavra teve. De todo modo, boa parte de muitas vozes liberais, a imprensa liberal, né, talvez a principal voz liberal seja a imprensa no Brasil, né, eles se reivindicam como parte da resistência democrática. Então, eu estou incluindo aqui nesse sentido também, porque eles se veem, ou pelo menos até bem pouco tempo atrás se viam, né, como parte da resistência democrática. Okay? E um grupo que é bastante estudado, pelo menos na história social, né, não tanto na história cultural, são os católicos. O catolicismo de esquerda teve um papel muito importante na chamada resistência ao regime militar, né? Seja o catolicismo de esquerda ligado à hierarquia da Igreja Católica, seja o meio social católico, né, que enfim, adensou a oposição de esquerda como um todo, né? Se a gente for ter em mente, por exemplo, movimentos sociais de bairro, as comunidades eclesiais de base, né? Os movimentos sindicais, a presença católica, sobretudo nesses militantes mais populares, de corte mais popular, ligados às classes populares, era muito forte. Oi. Sim, Igreja Católica, aí tem que tomar cuidado. A Igreja Católica, como instituição, se a gente for pensar na CNBB, que é a voz oficial da Igreja Católica no Brasil, não chegou a se empolgar com o golpe, mas também não condenou os padres e bispos que apoiaram o golpe. Ficou uma situação, enfim, muito ambígua ali. E muitos membros do alto clero apoiaram o golpe, até em nome do anticomunismo, né? Em nome da tradição conservadora dos católicos, em nome do anticomunismo. As passeatas, né, contra o João Goulart, muitas reivindicavam valores católicos, né? Agora, logo depois, 67, 68, 69, né, muitos padres mais jovens, né, claramente aderiram de maneira muito veemente à resistência. Por exemplo, estiveram ao lado dos estudantes, alguns padres até chegaram a se conectar a grupos da luta armada, né? O caso aí dos dominicanos, né? Além disso, muitos padres das periferias, né, retomando aquele ideal do padre operário, né, também aderiram à resistência e ajudaram a construir as comunidades de base nos bairros. E isso acabou levando o alto clero da igreja a uma revisão. E, sobretudo, também o processo de a denúncia
né, de violência contra os presos políticos. Quer dizer, a questão da tortura criou um mal-estar, uma má consciência ali nos católicos, né, e acabou também estimulando o rompimento com o regime. Agora, o rompimento oficial da Igreja com o regime só se dá em 1977. Quer dizer, oficial, quer dizer, a CNBB, que já era muito crítica, né, ao regime desde o comecinho dos anos 70, ela, em 1977, com um documento chamado Exigências Cristãs para uma Ordem Política, ali claramente é um documento de ruptura. Então, na verdade, por isso que ao falarmos em resistência, a gente tem que sempre fazer uma análise de conjuntura, né? Porque às vezes a memória apaga. Né? Em que momento resistiu? Obrigado. Em que momento aderiu? Em que momento essa organização resistiu? Em que momento ela aderiu? A resistência se deu sempre na mesma dinâmica, ok? Então sempre é preciso, no caso de uma abordagem historiográfica, podemos partir da palavra, mas sempre problematizando-a, né? Okay? Bom, algumas balizas também históricas para vocês também perceberem como é que se deu essa construção de um ideal da resistência, né? Bom, primeiro, vale lembrar que os dissensos e resistências aconteceram desde os primeiros anos do regime militar, né? Eu acho que o exemplo mais impressionante, é do jornal Correio da Manhã, que é um jornal que foi um dos mais agressivos jornais contra o João Goulart, o jornal que pediu o golpe de Estado, né? E logo depois da edição do primeiro ato institucional, ele rompeu com o regime de maneira, assim, gritante. Então vejam que situação mais, né? Quer dizer, era um jornal liberal, mas que com o ato institucional se sentiu não contemplado, né? Enfim, com o desenrolar do regime, principalmente com a edição dos atos institucionais. E deu espaço para muitos, inclusive, autores de esquerda nas suas páginas. É fundamental também que a gente pense o papel da imprensa liberal nesse processo, um papel muito contraditório do ponto de vista histórico, porque ela ajudou a construir o regime militar, ajudou a derrubar o governo, ajudou não, ela foi uma peça central na conspiração contra o João Goulart, peça fundamental no golpe, na própria legitimação do golpe, junto a uma parte da opinião pública, mas, ao mesmo tempo, ela foi um espaço também de deslegitimação do regime, de crítica ao regime. Então, estudar a imprensa durante o regime militar não é uma tarefa fácil, porque ela é muito contraditória, muito ambígua, né? Ela oscila, às vezes, entre críticas um pouco mais duras e uma certa defesa da conciliação, né, com o regime, né? Ora denuncia a violência, ora também ajuda a vilanizar as oposições, principalmente os opositores armados, né? Então, o papel da imprensa é bastante importante, né, nesse processo de disseminação de um certo ideal de oposição e de resistência, mas, ao mesmo tempo, de defesa de uma conciliação com o regime, né? E alguns jornais mais críticos, outros menos críticos em relação ao governo militar, aos governos militares. Nos anos de chumbo, a pauta liberal, ela se dissemina, por incrível que pareça, né? A pauta liberal, ou seja, calcada em liberdades civis, ela vai ganhando espaço na sociedade, né? Inclusive uma parte da esquerda comunista, inclusive, adere a esta pauta, né? E depois, até em 77, uma parte do movimento estudantil, sempre muito radicalizado, também adere a esta pauta, que é uma pauta fundamentalmente liberal, ou seja, que pede liberdades civis, liberdade de expressão, né? Liberdade de reunião, liberdade de voto, por exemplo, né? Liberdade de crítica, né? De organização, né? São as chamadas liberdades civis, que são pautas fundamentalmente liberais, que muitas vezes os próprios liberais não defendem. Esse é o problema. E também uma pauta humanitária, né? Também tomou conta, principalmente das consciências religiosas, né? Por conta da questão da tortura, das denúncias de tortura, né? Que começaram a efetivamente se disseminar na sociedade, né? Então, muitos até que defendiam um combate à guerrilha não concordavam com tortura, com o método de combate.
né? Isso aconteceu muito. Veja, denunciar a tortura não quer dizer que necessariamente aquele que denunciava estava do lado da guerrilha, das organizações armadas. Muitas vezes não. Muitas vezes defendia, inclusive, punição a essas organizações. Mas dentro do aparato jurídico, né? E não de maneira, como nós falamos semana passada, a partir de um terror de Estado, por exemplo. Inclusive, muitos jornalistas que foram vitimados, né, por esse terror de Estado, e isso também, obviamente, causou toda uma reação na imprensa como um todo. Não só da imprensa, mas de todas as empresas ligadas à cultura, né? Então, a censura, a pressão sobre artistas, muitas vezes, era criticada pelos donos das empresas que produziam cultura, né? O caso mais famoso do Roberto Marinho, que era um aliado do regime militar, né? E que a ele tem uma frase atribuída, né? Muito famosa, né? Que foi atribuída a ele. Quer dizer, dos meus comunistas cuido eu. Né? Ou seja, o Estado não tem que se meter se eu emprego aqui comunistas, porque dos meus comunistas cuido eu. É uma frase ambígua, mas interessante isso, né? Quer dizer, vejam, ele não tem como cidadão, como empresário, não tem nenhuma simpatia pelo comunismo, obviamente, mas ele empregava muitos autores comunistas, sobretudo nas telenovelas, né? A produção de telenovelas e, enfim, atores, né? Vários membros conhecidos do Partido Comunista, que era um partido que também tinha essa questão de não ter, enfim, aderido à luta armada. Mas mesmo vários artistas, inclusive, eram simpatizantes de organizações armadas, né? E trabalhavam em empresas de cultura de massa, né? Então, essa questão humanitária, né, foi uma pauta importante e, basicamente, ao lado da questão das liberdades civis, foi a pauta liberal de resistência, né? Era esse o ponto, quando se fala em resistência democrática, ele geralmente engloba essas duas vertentes, a denúncia da tortura e a defesa das liberdades civis democráticas e políticas, né, desculpa. Tá? Então, é nesse contexto que emerge como pauta, sobretudo após a derrota da luta armada, em 1974, 75, que se amplia a pauta baseada na questão democrática, ou seja, é preciso pensar a volta da democracia, isso é uma pauta que vai alimentando as oposições e a própria resistência, né? E os direitos humanos, um tema também que se fortalece nesse período como mote da resistência ao regime militar, né? O tema dos direitos humanos. Quer dizer, essa palavra, inclusive, tem uma história relativamente recente na história, né? E no Brasil mais recente ainda, né? Está muito ligada a, basicamente, final dos anos 60, meados da década de 70, quando ela se torna uma palavra corrente na opinião pública. E é interessante que, até hoje, né, inclusive, encontra muita resistência, né? Quer dizer, falar em política de direitos humanos, ou defesa de direitos humanos, você imediatamente tem hoje já há algum tempo, né, uma reação contrária dos setores mais à direita, né, que acham que a famosa frase dos direitos humanos para humanos direitos, né, que é, na verdade, uma forma de enviesar a questão, né. E até hoje é interessante que é uma pauta que se fortalece nos setores progressistas nos anos 70, ganha corpo, né, mas nunca se tornou uma política de Estado efetiva, porque sempre teve muita resistência ou dos setores corporativos ligados à segurança pública, ou dos setores conservadores da sociedade, que acham que falar em direitos humanos é defender bandido, né? Então, vejo que esse é um tema que nos conecta diretamente com questões atuais, né? Enfim, que emerge aqui no contexto da resistência ao regime militar. Já falamos do papel da Igreja Católica, né? Enfim, mas papel também bastante dinâmico e ambíguo ao longo de todo o regime, embora se torne muito unívoco, né, no final do regime militar, quer dizer, era uma força de oposição muito contundente, né, de crítica à modernização, de crítica à injustiça social, de crítica ao terror de Estado, né. E aí destaca-se, por exemplo, a ação de alguns bispos, né, importantes, no caso talvez o mais famoso, né, três bispos, né, 3 membros do alto clero que se destacaram vamos dizer assim, na afirmação dos católicos contra o regime. Dom Helder Câmara, nos anos 60, né, na verdade uma trajetória que já vinha de antes do golpe, mas que
se torna muito forte também na primeira fase do regime. Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo, e Dom Pedro Casaldália, bispo de São Félix do Araguaia, uma região de conflito agrário muito grave, né? E que desde 1970 se destacou na denúncia, e talvez tenha sido o mais radical desses bispos na denúncia contra o regime militar, ou a proteção que o regime dava aos latifundiários, as milícias patrocinadas por fazendeiros que, matavam camponeses, tiravam terras, né? Então, Dom Pedro Casaldália também tem uma trajetória importante é um dos primeiros a afirmar essa vocação oposicionista da igreja, né? Entre outros, né? Movimentos sociais tiveram um papel muito importante, principalmente os movimentos de bairro, movimento de moradia, movimento de saúde, movimento de mulheres, né? Mulheres, assim, vizinhança, né? Porque você tem um outro tipo de movimento de mulheres mais ligado à imprensa feminista, a uma pauta feminista. Tem um movimento de mulheres que muitas vezes são donas de casa dos bairros que se organizam para, às vezes, um tipo de pauta muito local, né? Então, esses movimentos tiveram um papel muito importante, né? Frequentemente estavam ligados às comunidades de base, né, que eram promotoras dessa organização, e também os movimentos, o movimento operário, principalmente o movimento sindical como um todo, mas o movimento operário em particular teve um papel muito importante também na denúncia da política econômica do regime, do arroxo, né? E a questão operária sempre foi uma questão sensível, né? Porque, as políticas de abertura do regime, por exemplo, não incluíam os operários inicialmente, não incluíam a questão social, né? Uma questão política. Então, quando os operários vão às ruas a partir de 78, já tinham ido em 68, né? Famosas greves de Osasco e Contagem, né? Mas quando voltam, depois de quase 10 anos de silenciamento forçado, vamos dizer assim, de controle, né? Causam toda uma mudança na agenda, né? Do regime e da própria oposição. E de uma, vamos dizer assim, de uma ação sindical mais ligada vamos dizer assim, a pautas econômicas, o regime, o movimento operário acaba politizando seu discurso, né? E passa, a partir de 1980, principalmente, a ter um discurso assumidamente político contra o regime militar, pelas liberdades democráticas, pela liberdade sindical. Enfim, nesse contexto, inclusive, vai surgir o Partido dos Trabalhadores, né? A partir do movimento sindical, que é um partido que, então, é uma dos partidos que vai reivindicar, né, a tradição da resistência como seu DNA, ao lado de outro partido, ou de outro grupo, que é o PMDB, né? Mas dentro do PMDB, especificamente o grupo que vai fundar o PSDB nos anos 80, que também é um grupo que, até bem pouco tempo, pelo menos, reivindicava, né, o seu caráter de resistência, de filho da resistência ao regime militar, né? Então é interessante que esses dois partidos que protagonizaram aí embates políticos, né, no período aí democrático mais recente, eles, em grande parte, também se reivindicam como herdeiros da resistência, embora com sentidos diferentes para essa palavra, né? Então, uma questão para a gente pensar também. E eu tenho até como hipótese que os embates constantes desses dois partidos, muitas vezes, não só por um projeto de Brasil, mas às vezes por uma questão de disputa de poder político mesmo, em grande parte também desgastaram a própria ideia de resistência, né? Abrindo espaço para revisionismos mais à direita que vão questionar ambos, né? Vão questionar a resistência em si, quer dizer, vamos dizer assim, em grande parte, essa memória nostálgica da ditadura que hoje toma o espaço público, ela, em grande parte, se aproveitou do desgaste da própria, né, dos próprios herdeiros da resistência, né, na condução das políticas, na fase democrática. Isso é uma questão para a gente pensar, né, uma hipótese aqui que eu acho que não deve ser descartada. Também é importante que a própria ideia de resistência vai, a partir de 1979, como demonstra o texto da Denise Hollenberg, que vocês têm indicado
para a aula, se torna uma chave política para pensar a transição, né? Mas uma transição que claramente vai se encaminhar para uma solução moderada e conciliatória, sobretudo a partir de 1982 e 83. Então, ainda assim, ainda que moderada e conciliatória, ou seja, não defendendo uma ruptura radical com o regime, não defendendo punição a torturadores, não defendendo, né, revisão das políticas, né, por exemplo, econômicas, ainda assim ela vai se reivindicar como herdeira da resistência, herdeira de um movimento social de resistência amplo, ecumênico, como, por exemplo, Direta Já. A questão que fica hoje para a historiografia é se todo mundo que estava nas ruas pedindo eleições diretas era tão assim contra o regime militar. A época, obviamente, nós, né, digo nós porque também participei dos comícios, né, acreditávamos nisso, mas isso é uma coisa que está muito mais na disputa simbólica do sentido do movimento do que fruto de uma constatação de pesquisa sociológica, enfim. Muitas, por exemplo, o que era muito contraditório à época é que o candidato, que era um candidato que estava ligado ao regime havia até bem pouco tempo, Aureliano Chaves, era o preferido, né, quando se fazia consultas às massas que estavam lá nas ruas pedindo eleições diretas. Ou seja, então quando a gente via a opção eleitoral daquela massa, era uma opção que não era de ruptura, era em grande parte de conciliação, né? Então é muito mais uma exigência do voto do que uma ruptura com o regime militar. Embora o sentido de protesto das diretas já fosse claro e, vamos dizer assim, a hegemonia simbólica do movimento fosse da oposição e da resistência. Mas a minha pergunta é se toda a massa que estava ali efetivamente aderia a esses valores. Isso é uma questão que hoje a gente pode se permitir colocar, obviamente, né? Porque é um tema que a historiografia ainda talvez não tenha explorado. Bom, também alguns grupos, né, atores da resistência civil e armada, mas são vários momentos, né, que a gente tem que pensar. Os partidos e grupos de esquerda foram importantes protagonistas, quer dizer, o tempo todo estiveram, vamos dizer assim, de alguma maneira, vamos dizer, na vanguarda da resistência, à frente da resistência. Aí, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, ainda que defendesse uma resistência não armada, né, em nenhum momento, obviamente, aderiu ao regime, né? Embora alguns militantes, sobretudo na área da cultura, acabaram aderindo a políticas públicas, sobretudo em relação à burocracia cultural que o regime montou para apoiar as artes. Mas esse é um capítulo que a gente vai investigar depois. Organizações de luta armada também foram talvez, vamos dizer assim, no gradiente da resistência, foi o setor mais radical, aqueles que foram às armas contra o regime, né? Várias organizações, eram cerca de 28 organizações armadas, né? Obviamente isso dentro da tradição sectária da esquerda, né? Né? 28 organizações, às vezes por uma vírgula, por uma palavra no programa enfim, já havia uma ruptura, já havia um dissenso, né? O que, obviamente, também, isso é meio consenso na historiografia, ajudou a reprimir esses movimentos, ajudou na dissolução, no combate que o governo organizou a esses movimentos, porque a repressão era muito organizada, era centralizada, né? Tinha muitos recursos, até porque era organizada pelo Estado, e os movimentos eram, às vezes, pequenos, fragmentados, com uma retórica muito inflamada, mas com pouca capacidade de ação, né? Salvo, talvez, um outro movimento, a maior parte eram pequenos grupos, né? Muitas vezes sem base social efetiva. Isso a gente já viu aqui na palestra, enfim, né? Enquanto frente política, a primeira tentativa de uma frente política contra o regime foi a Frente Ampla, formada por políticos ligados à República de 46, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, sobretudo, com um apoio não muito entusiasmado de João Goulart, né? Eles tentaram formar uma frente política contra o regime militar em 1966, que foi dissolvida por decreto em 1968, e que nunca teve muito apoio, principalmente da esquerda. Quando muito Partido Comunista apoiou, mas a esquerda estudantil, por exemplo, ou mesmo o próprio MDB, não é? Setores mais moderados nunca aderiram à Frente Ampla. E a Frente Ampla foi dissolvida em 68, no auge da crise estudantil, até para não haver conexão entre as duas coisas, né? Para evitar que aqueles políticos capitalizassem a insatisfação social que os estudantes estavam, enfim, conseguindo catalisar.
Já falei da Igreja Católica, mas dentro da Igreja Católica, vale lembrar, entidades profissionais, sobretudo nos anos 70, e aí com destaque para a Sociedade Brasileira para a Proteção da Ciência, para o Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, são as 3 siglas, né, que se destacaram na denúncia ao regime militar. Intelectuais acadêmicos, advogados e jornalistas. São as 3 categorias profissionais que mais se destacaram e que até hoje reivindicam uma cultura de resistência, de um legado desta resistência, né? Então, a SBPC, por exemplo, o Congresso da SBPC em 1977 foi um grande evento de oposição. Aconteceu na PUC de São Paulo, o governo proibiu o uso da USP aqui, para vocês terem uma ideia, para sediar a SBPC. E, então, o Congresso se realizou na PUC, que era uma entidade, era uma universidade particular ligada à igreja, comunitária, né? Ligada à Igreja Católica. E inclusive, alguns autores afirmam que a invasão da PUC em setembro de 77, que aliás, né, teve efeméride recente aqui, né? 40 anos, né? Foi uma retaliação do governo por conta da reitoria da PUC ter permitido a realização da SBPC, né? Então, ao lado da CNBB, quer dizer, as 4 siglas civis, né, que se destacaram, né, se mantiveram como vozes da oposição na sociedade civil. Aliás, esse conceito de sociedade civil começa a se fortalecer muito nesta época, né, de que a sociedade civil, portanto, era o lugar da resistência, né, o lugar de uma resistência contra o Estado opressor. Essa dicotomia que hoje é muito problematizada na historiografia se consolida nos anos 70, tem nessas entidades a sua expressão, né? ABI, SBPC, OAB e, ligado à igreja, a CNBB. Em relação à igreja, não só a CNBB também se destacou, mas, por exemplo, Comissão de Justiça e Paz, Pastoral Operária e as comunidades eclesiais de base foram espaços eclesiásticos, né, ligados à instituição que abrigaram vozes de oposição e de crítica, né? Há uma literatura enorme sobre esse processo, depois eu posso passar para vocês, né? Há também uma grande literatura sociológica, principalmente sobre os movimentos sociais, né? Eu destacaria 2 livros para vocês terem uma entrada. O primeiro é o do Eder Sader, Quando Novos Personagens Entraram em Cena, né? E um livro depois que vai fazer uma revisão da literatura, da Maria da Glória Ghon, G-O-H-N, que se chama Teoria dos Movimentos Sociais. Então, sobre movimentos populares de bairro, movimentos sociais, movimento operário, as conexões entre esses espaços com a igreja, eu sugiro esses 2 livros. O Conselho Mundial de Igrejas, né, com sede em Genebra, foi importante. Ele articulava os protestantes, né, enfim, luteranos, batistas, né, presbiterianos, né, metodistas, que tiveram um papel importante na resistência, sobretudo como lideranças intelectuais. Há um trabalho do Leandro Alonso C. Wright sobre sobre, vamos dizer assim, a oposição protestante ao regime militar, porque se fala muito da oposição católica, né, mas pouco da protestante, né? Protestante entre aspas, essas várias denominações aí que são das igrejas mais tradicionais, né? E não dos neopentecostais, né? Também nessa época emerge o movimento negro, de maneira mais organizada, com a fundação do Movimento Negro Unificado, em 1978, a partir de um conjunto de militantes trotskistas da Convergência Socialista, né? Que vai, vamos dizer assim, criar uma pauta racial e de denúncia do racismo dentro da esquerda, né? Mas que vai acabar extrapolando a própria pauta da esquerda. O movimento de mulheres, tá? O movimento de mulheres também é muito importante. Eu já falei para vocês que você tem uma vertente do movimento de mulheres que atua no bairro, tem uma outra vertente que congrega lideranças mais intelectualizadas e classe média, com uma pauta mais propriamente chamada
a época de feminista, né? Ligada às questões de corpo, né, de direito ao corpo, né, que vai atuar sobretudo na imprensa feminista da época. E para vocês terem, por exemplo, contato aí com uma literatura que sintetiza um pouco essa trajetória, né? Muitas dessas mulheres participaram da luta armada, inclusive. Eu recomendo o livro da Amelinha Telles, chamado Da Luta Armada à Imprensa Feminista. Enfim, tem um pouco essa trajetória da questão feminista nos anos 70. Há uma literatura também muito grande, depois eu posso passar outras referências. O movimento contra a carestia, que foi bastante importante, né? Foi um movimento que organizou os movimentos de bairro na denúncia da política econômica do regime militar e conseguiu, por exemplo, numa época anterior a qualquer rede social, conseguiu coletar 1.200.000 assinaturas num documento de crítica à política econômica do governo Geisel, né? Ele foi organizado entre 1970, a partir de 76, mas na verdade começou bem antes, né? E em 78 foi talvez a primeira grande manifestação da periferia em praça pública contra o regime militar, uma famosa manifestação na Praça da Sé. Foi duramente reprimida pela polícia, em agosto de 1978. E nessa manifestação o objetivo era exatamente entregar esse documento, né, ao presidente da República, que foi convidado para o ato. Obviamente não foi, né? E qual que era a estratégia? Essa estratégia da petição, né, petição popular ao governante, é uma estratégia que vem lá do século XVIII, né? O Edward Thompson, por exemplo, estudou muito isso na formação da classe operária inglesa, esse tipo de estratégia, né? Era uma estratégia, portanto, antiga desses movimentos populares que, às vezes, faziam atos de protesto, mas dentro de uma relação hierárquica com o governo. Obviamente, né, o governo quase sempre respondia mal, com repressão, então desnudava uma contradição, né, que acabava incrementando o movimento, transformando esse movimento, que era um movimento de uma petição de cidadãos, em movimento de protesto. Então, eu recomendo também a leitura do livro do Tiago Monteiro, que acabou de sair, sobre um estudo monográfico bastante completo sobre o movimento contra a carestia. Tá? E também é importante destacar as organizações de intelectuais, né? E aí, principalmente o SEBRAP, né? Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que existe até hoje, que foi formado a partir dos intelectuais aqui da Faculdade de Filosofia que foram, vamos dizer assim, expurgados, né, pelo regime 69, principalmente. Houve um grande expurgo aí aqui na faculdade. Vários professores foram aposentados, né, foram exonerados, enfim. Né, e alguns foram para o exílio, né, alguns já estavam no exílio, né, mas, então, nos anos 70 se forma o SEBRAP, né, e que vai congregar um grupo de intelectuais para pensar a questão democrática e a questão do desenvolvimento nacional. De maneira diferente do ISEB. Então, é até muito interessante, né, um dia alguém fazer um estudo comparativo entre o ISEB, que a gente já viu no curso, né, e o SEBRAP, que são pautas diferentes, né. O SEBRAP, por exemplo, era crítico em relação ao nacionalismo. Como pauta, enfim, econômica, né, em defesa de um modelo mais autárquico de desenvolvimento. O SEBRAP ele vai discutir outras coisas, vai discutir justiça social, vai ser crítico, vai, vamos dizer assim, discutir desenvolvimento nacional, mas de maneira mais crítica do que o ISEB, no sentido de não aderir a uma ideologia nacionalista. Né. O SEDEC também vai ser importante, Centro de Estudos e Movimentos Sociais, se não me engano surge em 76, a partir de um dissenso no SEBRAP. Né. O SEBRAP, por exemplo, vai ter um papel muito importante nas eleições de 1974. Virtualmente o SEBRAP vai ajudar a escrever o programa do MDB, né, em 74, que vai ser um programa vitorioso, porque vai conseguir dialogar com as classes médias e com o eleitorado das classes trabalhadoras.